só um pouquinho que eu botei para carregar, peraí. Ai. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos estar participando do estudo das obras do André Luiz. Agradecemos por essa oportunidade, que possamos absorver os ensinamentos trazidos pelo mundo espiritual para nós tão carinhosamente, com tanta riqueza de detalhes, e para nos orientar, nos instruir. Muito obrigada, Senhor, que possamos realmente absorver esses ensinamentos. E pedimos por nossos lares aqui representados, nossos amores, e por toda a humanidade, Senhor. Que possa haver mais paz, mais fraternidade, mais solidariedade no mundo inteiro. Muito obrigada, Jesus. Vamos iniciar hoje, vamos terminar os mensageiros e começar os funcionários da... Eu leio. Então, tá, pode? Pode começar? Pode, né? Pode. A desencarnação de Fernando. Tá. Quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira o mentor amigo ao contato do seu elevado potencial magnético. Centralizando minhas energias visuais, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido, como por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento conservava-se determinado número de parentes aflitos. Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação, se aproximaram do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo, ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar neste transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão, acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua no estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência às satisfações do corpo. Aniceto concordou acrescentando: notam-se, de fato, grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão. Observam-se-lhe no mundo celular vastos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes, no que se refere ao círculo carnal. Será um caridoso obséquio, redarguiu a genitora aflita. A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Perguntou o instrutor
compreendendo a magnitude da tarefa. Precisamos ponderar quanto a isso, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Ela esboçou um gesto triste e respondeu: desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que, infelizmente, desprezou. As lágrimas e os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Grande é o meu desejo de aconchegá-lo ao coração, regressando os dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar com minha ternura materna a marcha do serviço divino. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno. E, no que respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. Quer falar alguma coisa, gente? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse pedaço que a Ana leu? Eu achei interessante, Rita. Desencarne do companheiro. Como que é um momento tão delicado, né? E que a gente nem se prepara, né? Assim, que você vê que ele ele era muito ligado ao material, né? A questão material. Nosso desencarne, muito menos para o desencarne dos nossos. Não, a gente não se prepara para o nosso desencarne e não se prepara também para o desencarne dos nossos entes queridos. Nós não temos uma educação nesse sentido, como lemos há um tempo atrás, educação religiosa, que é justamente isso, né? Essa educação para a vida no plano espiritual, essa educação para viver conforme a doutrina, tudo isso é uma educação religiosa que nós não temos. Achei interessante a questão que aqui na Terra, quando nós estamos encarnados, nós somos meio estabanados, né? Nesse afã de ajudar, a gente às vezes até atropela quem a gente está querendo auxiliar. Mas aqui a mãe, ela obedeceu, apesar do afeto, do carinho, à instrução dos companheiros, que ela não poderia fazer esse papel. Ela tem que pedir ajuda para ele, né? Então, ela respeitou. Não querendo agravar os seus débitos, como ela diz aqui. E mais interessante, por isso que a eutanásia é sempre um perigo. É sempre um risco. Porque, às vezes, nesse momento finalzinho da nossa encarnação, nós caímos do cavalo, como caiu Paulo de Tarso, caímos em nós mesmos, caímos em si, né? Que aí é o tempo que você vai repensar a sua vida inteira. Que às vezes a gente não pensa na vida, só nesses grandes momentos de aflição que vai olhar para trás, né, numa retrospectiva, se arrepender de certas coisas. O remorso, como ele diz, consolador, eu só não tenho a questão, tá? Porque eu não fui pesquisar a questão. Ele diz assim: o remorso é a força que precede o arrependimento. Como este, quer dizer, o arrependimento é a energia que precede o esforço regenerador. Então, é um passo a passo, né? Primeiro, a pessoa, às vezes, vai ter que ter remorso, que é a consciência, que a consciência a gente consegue abafar por um tempo. Em algum momento, ela vai vir, que é o nosso grande cobrador, é a nossa consciência. E nada mais terrível do que uma consciência culpada. Então, primeiro vem esse remorso, depois vai vir o arrependimento, para depois começar, como ele diz assim, esse esforço regenerador. Então, a gente, às vezes, priva o companheiro disso através da eutanásia. Então, há que se tomar um certo cuidado em relação a isso.
Ela diz, ó, grande é o meu desejo de conchegá-lo ao meu coração, regressando aos dias que já se foram, quer dizer, a infância, né? Todavia, não posso prejudicar com a minha ternura materna. Quer dizer, às vezes, com o nosso amor, nós acabamos prejudicando o companheiro. Quantas mães, eu vou falar mães, mas responsáveis, né? Não prejudicam seus filhos no por amá-lo ao extremo, de não deixar, às vezes, aquele ser viver, a levar a tombo. Minha mãe tinha uma amiga que ela passava álcool em tudo. 1000 anos atrás, né? Quando o filho dela nasceu. Ela passava álcool no berço, ela passava álcool... Tudo. Era tão, assim, limpo que a criança começou a adoecer. O médico falou para ela, considerou, você agora vai ter que deixar ele no chão. Botar a mão no chão, botar a mão na boca, para poder criar anticorpos. Quer dizer, naquele afã de proteger o filho de doenças, ela acabou adoecendo a criança. Foi maldade? Não, foi amor amado. Então, nós precisamos tomar certo cuidado, né? Porque o espírito, antes de ser nosso, ele é filho de Deus. E o amor dele está acima do nosso. Né? Quantas vezes a gente não precisa deixar os filhos quebrar a cara mesmo mesmo sofrendo, a mãe às vezes não precisa tomar uma atitude dessa. Achei muito interessante a posição dessa mãe. Até para socorrer, a gente precisa saber como, senão a gente prejudica. E é interessante também, assim, sempre quando tem um desencarne, a proteção, o grupo, né, que vem para fazer esse desenlace, né, entre o corpo físico e o corpo espiritual. No livro Entre Dois Mundos, acho que Entre Dois Mundos, essa parte do desencarne, ele é falado no estudo do livro, ele é muito interessante, até eu achei assim, bom a gente sempre retornar a esse livro, que ele conta direitinho, passo a passo, como vai ocorrer a desencarnação, como que o grupo espiritual, eles atuam junto a pessoa que vai desencarnar. E ele aqui, né, você vê que ninguém desencarna sem estar com um grupo junto, né? Seja em qualquer situação. Achei interessante essa... Sempre vem uma equipe espiritual, porque a equipe que procede no encarne não é a mesma do desencarne, são processos distintos, né? Sempre vem uma equipe, porque o laço, eles são desatados. O suicida, ele arranca. Para todos os desencarnes, todas as pessoas? Todas as pessoas têm uma equipe que vem soltar os laços. Você vê que vai ter uma equipe. Ele também vai ter esse corte não, esse desatar dos laços, que é laço a laço. Ela começa pelos pés e termina na cabeça, que é onde está o nosso cordão de prata, não é no umbigo, é na cabeça. Então, é próximo. No livro Voltei, vai falar do desencargo do irmão Có, também não foi um desencargo fácil. E olha que era um espírito, né, que conhecimento da doutrina, presidente de federação. Então, conforme a gente viveu, vai ser o nosso desencarne. O companheiro aqui, extremamente apegado às coisas materiais, viveu para o instinto. Viveu para o instinto, para saciar essas necessidades instintivas. Provavelmente nem pensou nessa questão se há uma vida após a morte. Às vezes viveu como se não fosse morrer. Quantos irmãos a gente não vê vivendo assim? E guardando as devidas proporções, iguais aos animais. Só para os instintos, comer, beber, fazer sexo e viver a vida assim. Sem meditar em nada. Nós precisamos meditar. Meditar, que eu digo, é pensar nessas questões, né? Existe uma vida pós-morte? Como é que vai ser o desencarne? Eu acho que quando a gente vai ficando mais maduro, que a gente sabe que o aeróbio daqui a pouco está vindo buscar a gente começa a pensar nisso. Como é que vai ser o desencarne? Né? Será que eu vou ficar bem no plano espiritual? Qual é a bagagem que eu estou providenciando? Vou levar a roupa correta? De repente eu levo roupa para a praia e levo
levo roupa para o frio, vou lá para o calor. Então, a gente precisa pensar nisso. Não é agradável, mas a gente precisa pensar que uma hora ou outra nós vamos voltar para o plano espiritual. Como é que vai ser? Estamos preparados? Provavelmente não. Por conta dos nossos vínculos com as coisas que nós temos dificuldades de abrir mão. E ela pode, como a gente viu na pandemia, pode chegar a qualquer momento. Ninguém levanta de manhã pensando que é o último dia aqui na Terra. Mas pode ser. Então, é um complicador. Alguém mais quer falar? Então, vamos continuar. Eu vou precisar sair rapidinho, porque eu estou com emergência aqui, tá? Tá certo. Vai lá, boa sorte. Obrigada. Então, vamos lá. A essa altura do diálogo, interveio o clínico espiritual que nos encaminhara até ali, informando atencioso. Nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situada em regiões baixas. Já sei, murmurou Aniceto com grave entono. Trata-se da medida muito acertada. Em seguida, acentuou como quem não tinha tempo a perder. A aflição dos familiares encarnados, aqui presentes, poderá facultar-nos a ação. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e francamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Tais socorros, tornou Aniceto, são agora inúteis para devolver-lhe o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. E, aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador, exclamando: modifiquemos o quadro do coma. Após alguns minutos em que nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo: melhoram os prognósticos. A pulsação, inexplicavelmente, está quase normal. A respiração tende a acalmar-se. Aí, só para, dando uma paradinha, eu lembrei da desencarnação do meu tio que me criou. Ele estava em cima da cama, já tinha, assim, quase um mês. Ele não foi internado, nós não conseguimos, não conseguimos. Aí, no dia do desencarne dele, foi muito interessante, que ele estava com uma falta de ar muito grande. E ele falou um dia antes, ele falou que tinha visto a mãe dele, próxima a ele, que desencarnou há muito tempo. No dia do desencarne, ele não levantava da cama, ele levantou, ele foi ao banheiro, todo mundo deu aquela respirada, ai, ele vai melhorar. Quando chegou a noite, ou de madrugada, ele desencarnou. Aí é essa medida que é tomada, né, Rita? A melhora da morte. Isso, a melhora da morte. É para tirar o foco. Eles promovem a melhora da morte. Para que os familiares libertem a pessoa, o espírito, né, a criatura, para poder providenciar o desencarne. Porque, às vezes, são os familiares que estão retendo a pessoa com essa rede, porque é difícil a gente abrir mão, até por egoísmo mesmo. Às vezes a pessoa está sofrendo e a gente quer ela ali do nosso lado de qualquer jeito. Então, eles promovem essa melhora
Os parentes respiram, como a Ana disse, aliviada, fulano vai melhorar, graças a Deus se recuperando. Eles vão lá e tum, veio para quantos e quantos casos nós não sabemos. Cada um de nós, se pudesse perguntar, que todo mundo conhece um caso desse. Ah, fulano melhorou, deu aquela melhorada. E promover o desencarne. Às vezes, dependendo do caso, eles dão oratória para a criatura, para que ela fique mais um tempo, para que ela resolva as questões dela e depois ele desencarna. Eu me lembro que o Raul Teixeira fez uma palestra no centro que eu frequentava ali no Mutuá, e que ele falou que ele tinha oratória isso há mais de 20 anos atrás, quer dizer, essa moratória já passou, já venceu há muito tempo. Ele disse que o espírito tinha andado na moratória de 10 anos. Então, pode ser, coisas podem acontecer. Então, a gente já sabe, se a gente estiver muito mal, melhora, ora para que eles voltem ao nosso laço. É verdade. Vamos continuar, então. 3 senhoras suspiraram aliviadas. Dona Amanda dirigiu-se o assistente à esposa do moribundo. Convém que vá repousar, levando as suas cunhadas. O senhor Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando, o senhor Januário e eu. As senhoras e mais 2 cavalheiros que se prontificavam a retirar, agradeceram satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e o irmão do agonizante. A melhora súbita tranquilizara a todos, e, aos poucos, os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desapareceram sem deixar vestígios. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O senhor Januário atendeu, abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que 3 rostos horríveis, pela expressão diabólica, surgiram, de repente, no peitoril. Interrogaram em voz alta. Como é? Fernando, vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar, compelindo-os, tão só com essa medida, a desaparecer. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante pelas melhoras havidas, acetaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos, reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso ou moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros. Oi? Rita? Acho que eu ouvi Lívia, achei que eu ouvi Rita falando. Não, eu também, tá picotando muito a sua transmissão. Tá? Tá. Eu tava escutando a sua, Rita, picotando. É. A Dana tá Mas normal. eu tô escutando a dela, picotando a dessa. Tá picotando um pouco a da Ana também. É. Alguém quer que passe para outro? Que às vezes Vamos pode ser continuar, internet. ainda tá picotando a minha? É melhor passar para outra, então. Então passa. Eu leio Acho aqui, que a eu sua leio tá aqui. melhor, Lívia. Eu acho Tá. que a sua tá melhor hoje. Tá, vamos lá então. Aproveitou Aniceto a serenidade do ambiente. Não, já lemos, né? Aniceto cortou com esforço. O corpo de Fernando deu um estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil, demorara-se longos minutos.
durante os quais viu o nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita, penetrou no quarto ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí, a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado a um instituto de assistência, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Sentia-me fortemente impressionado. Intrigava-me, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abrira a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Retirando-nos da residência, um instrutor me fitou atento e, antes que formulasse qualquer pergunta, esclareceu. Não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença material impedia tal assédio. E depois de calar-se por alguns momentos, acrescentou. Cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola dos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem o séquito invisível a que se devota na Terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições energéticas, todo homem terá cuidado na escolha das suas testemunhas. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Ele foi resgatado para um hospital, né, em alguma colônia, talvez em algum lugar, né, do plano astral. Mas ele não tinha esse merecimento, foi a mãe que intercedeu por ele? Ela tinha esse merecimento? Tá aí, coisa. Pelo que eu li aqui, eu acho que foi muito pedido dela, da mãe. Eu também entendia isso. Também entendi da mãe, porque pelo que ele fala, ele não teve uma vida assim, né, regrada para ter esse merecimento. Porque os amigos estavam esperando ele na janela, né? De acordo com o que ele falou, né? A vibração. E a mãe que, depois de tantos pedidos, que ele teve todas. Não que outras pessoas, que pessoas que não têm uma vida regrada, não tenham esse mesmo amparo. Assistência. Essa mesma assistência. Todo mundo tem essa assistência, mas uma mãe, dizem que a mãe, uma prece de uma mãe arrebenta as portas do céu, tá aí, né? Chico que fala isso. Porque olha só, gente, ela não permitiu a aproximação deles. Mas ele tem essa nuvem de testemunha com ele. Porque quando a gente pensa nessa frase de Paulo, a gente sempre pensa nos irmãos que não tem nada a ver com a gente, que às vezes só se afinizam naquele momento. Não é. Nós andamos com um grupo. Todos nós temos um grupo de espíritos que andam conosco. Agora, que grupo é esse? Aí é que cada um vai saber. Então, porque, por exemplo, por mais que ela afastasse os companheiros, não quer dizer que eles não existam. Tanto que ele vai ser levado para uma colônia espiritual que esses irmãos não terão acesso a ele. Porque ele deve ter mérito também, ele não tem só demérito. Então, por isso que essa questão dessa cada criatura na vida cultivar as afeições que prefere é importantíssimo. Porque Paulo, quando falou isso, não falou à toa. Nós temos uma nuvem de testemunha do nosso passado e da nossa vida atual, que andam conosco. Existe um livro do
do Chico, que é, esqueci, Instruções Psicofônicas, que no final o Arnaldo Rocha fez um levantamento de quantos espíritos foram atendidos na reunião mediúnica. A maioria tinha ligação direta com os médiuns da reunião mediúnica. Cada um levava 2, 3 consigo. Quantas pessoas, espíritos, a gente não entra no centro junto conosco? Porque nos seguem. São nossos parceiros. É importante isso. Alguém mais quer falar? Ô, Rita, então, eu só queria puxar um gancho para poder também entender. Pelo que a gente está lendo aqui, né, uma pessoa, um companheiro bem desregrado, teve uma vida bem desregrada, né, com vícios, desequilíbrios na parte orgânica, provavelmente sexual, né, ele não tinha muito uma vida regrada. E, pelo que eu entendi, a mãe dele era uma senhora que tinha um grau evolutivo maior, né, do que o filho, e ela intercedeu, pediu, né, a esse grupo que estava lá socorrendo ajuda para o filho dela. E aí depois aparece esses companheiros que estavam assediando ele na hora ali do desenlace, né? Que estavam ligados a ele. Então, esses companheiros estavam ligados a ele, não era à toa, né? Estavam ligados a ele exatamente pela vida, provavelmente a vida que ele viveu aqui na Terra, não? Então, nós vamos conquistando esses parceiros. Então. Porque nós temos uma nuvem, né? Uma nuvem de testemunha que anda conosco. Nós não fazemos nada absolutamente sozinhos, porque quando a gente pensa em fazer, nós já estamos mandando, né, essa Já tem a vibração ligação. e começa a vir esses irmãos do mesmo. Aí vai depender do que a gente manda, do cartão, do convite que nós fazemos, né? Nós não temos muita informação, porque André não nos dá, sobre o Fernando. O que a gente sabe é que ele estava preso às sensações do sofrimento físico, da leucemia, né, de todo... Como nós ficamos também, né? Quando a gente passa uma doença séria, a gente fica preso àquelas sensações. É comum a gente até ficar o tempo todo falando nisso. E que ele era também ligado às satisfações do corpo. André não diz quais são essas. Pode ser comida, pode ser sexo, pode ser tudo. Então, ele só viveu para isso, para satisfação do corpo. Então, é um companheiro que não pensou na vida espiritual. Vamos dizer que ele fosse desregrado na área da bebida. Necessariamente, desculpa te cortar, necessariamente ele não era uma pessoa, de repente, não, de atitudes más, não, né? Tanto que ele, mas era uma pessoa que vivia assim, uma vida bebia, desregrada. boêmio, né? Uma vida desregrada. Exatamente. E quem vai nessa vida desregrada? Pessoas que compartilham do mesmo gosto. Do mesmo gosto, sim. Por exemplo, mas ele eu não poderia escuto ser uma funk. pessoa do bem, assim, uma pessoa boa, mas só que com esses vícios, assim, Uma ligado. vida desregrada, por exemplo. Eu não escuto funk. Então, porque ele não especificou aqui no texto. Não, ele não especifica. Ele só diz que ele tinha satisfações, vivia a existência satisfazendo o corpo. Sim, eu não gosto de funk, eu não escuto funk. Então, provavelmente, não vai vir aqui na minha casa um irmão querendo ouvir funk, porque ele não vai ouvir. Então, ele vai buscar quem? Alguém que tem o mesmo gosto que ele, gostos e pendores. E assim nós vamos ficando com os nossos pares. Aí leia-se pares de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa vida, com o nosso gosto. E aí nós vamos criando esse secto, né? Esse grupo que vive conosco. Quando nós desencarnarmos, André vai ter... tem um livro que ele vai falar de, acho que são 5 desencarnes, e ele dá até medo, assim, dá um medo não, dá um mal-estar quando ele fala, o que ele vê quando ele entra no hospital, que é o irmão que está com câncer no intestino,
já no final da vida mesmo, que ele vê, né, os companheiros no hospital, com aqueles espíritos ali, esperando só o desencarne. Aqueles companheiros estavam lá, você vem ou não vem para a farra? Estava esperando ele, vai desencarnar, vai para onde? Quando a gente desencarnar, a gente vai para onde? Aonde estiver o nosso Geralmente coração. a casa da gente, né? O lar da gente, Aonde né, estiver o geralmente. nosso tesouro, Ou aí estará não, enterrado o nosso coração. nosso coração, exatamente. Eu ouvi, eu não lembro quem foi que falou, não lembro, em uma palestra que eu vi, que a gente tem aquele ditado, né? Como é que é? Diga-me Ah, com meu quem tu andas e eu Tu direi andas quem que eu és. te direi quem tu és. E o orador que fez a palestra, que eu não lembro mais quem foi, ele diz: diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. E eu Né? digo diferente. Diga-me o que tu pensas e eu te Pensas. direi com quem tu andas. Tu andas. Pensa, porque tudo é o pensamento, sem dúvida. Isso mesmo. E eu achei interessante também, né, que o Aniceto, ele só deu uma olhada, assim, para os espíritos, Moral. e eles, né? A A moral, moral. exatamente. Moral, mas aí vamos botar Só... moral, não é a nossa moral, não. É a moral não, de elevação espiritual, né? espiritual, sim, interessante. Mas Porque a mãe como é dele que a deu gente, uma... como é que a gente vai, por exemplo, um espírito, ele não vê aparências, né? Ele vê a essência. Sim, Por que os discípulos não conseguiram curar, né, retirar também. aquele obsessor? Aqueles, né? Porque era uma Aí legião. Jesus diz que esse espírito não precisava, não me lembro direito da fala, que aquele espírito era de jejum. Não era o jejum físico, era o jejum mental. Para certa casta de espírito, não adianta só falar. O Jorge Andréa, eu sempre conto essa história porque eu gosto muito do Jorge Andréa, que ele pulava ele andava de bonde, sempre pulava, andava no estribo, quando ia chegando perto do ponto dele, ele pulava. E ele doutrinava os companheiros. Um dia ele foi doutrinar um companheiro, e toma que fala, e o irmão falou: paga o bonde primeiro. Então, às vezes o espírito vai dizer para a gente: paga o bonde primeiro, depois você vem conversar comigo. Claro, estava certíssimo o espírito: paga o bonde. Como é que você vai me dar lição de moral se você não vivencia? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Tem, sem dúvida. Mas tá legal. Vamos continuar então. Vamos lá. 51. Nas despedidas. Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Seguíramos o nobre instrutor através de tarefas variadas e complexas. Sediadas no templo acolhedor de Isabel, atendêramos a considerável número de doentes, bem como a irmãos, outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha para todos os casos maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconhecera. Ao contato das revelações de Aniceto, nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. A antecedência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada. Compeliam-me a novas conceituações científicas na área de curar os corpos enfermos. Alargara-se, sobretudo em minha alma, o entendimento acerca do médico divino, que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa que me felicitava agora o espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão em ordem estatística. Procurá-la-ia em vão na esfera sectária,
nas disputas vulgares, nos cultos exteriores alteráveis, todos os dias. Era, assim, uma fonte d'água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade, diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontrara um tesouro inacessível à destruição é um bem intransferível por nascido e consolidado em mim mesmo. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel. Os trabalhos, sempre ativos, haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercara-se do instrutor, ansiosos por partilharem a luz da conversação da despedida. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor. Como um príncipe de legenda, cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Mas, ao nos aproximarmos do abnegado orientador, sorriu e antecipou: agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. E, tomando a Bíblia como interessado em fixar os assuntos general do amor às coisas santificadas, leu em voz alta no capítulo 2 dos Provérbios de Salomão: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o seu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o reconhecimento de Deus. Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou: lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Em tão pequeno trecho dos Provérbios encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos: aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência, alcançando a voz acima dos objetivos inferiores. Buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Como a pausa se fizesse mais longa, um irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na interpretação do texto, mas Aniceto replicou em tom fraternal: por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigações nos chamam de longe. E, dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou: já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel para apresentar-lhes nossos agradecimentos e despedidas. Daí, a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós, junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundamente reconhecimento. Falou-lhe da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas da gratidão que lhe dominava o espírito. Nobre Aniceto, disse enxugando os olhos, se for possível, voltarei sempre ao nosso modesto lar. Voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixes transviar
nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Amparai-me as obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades de nosso lar me pungem a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais dessa amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos revivem com o bom ânimo da jornada dos deveres cristãos. A irmã Isabel não pode continuar porque o pranto lhe embarga a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como o pai e falou brandamente. Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará no caminho redentor o terno cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminha. Em seguida, olhando-nos a todos de frente, o nobre amigo exclamou: Agora, irmãos, auxiliem-me a orar. E, conservando Isabel e Isidoro unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações, com as aparências do bem. Dai-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor, amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduzemo-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir a nossa casa eterna. Olheiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te do nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. Aniceto calou-se comovido e, de olhos úmidos, contendo a custos as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso ao nosso lar. Fim. Muito bonitas essas palavras, né? Muito, muito. Parece linda. Eles iam voltar, né? Eles vão voltar. Porque André veio passar uma semana. Ele veio como estagiário, vamos dizer assim, né? Fazer um curso. Um curso de uma semana. Agora nós vamos para um livro também que eu amo demais. Missionários da Luz. Nós não vamos tão rápido quanto os mensageiros, porque os capítulos são um pouco mais longos. Mas muito, muito, muito bom.
Esse aqui nós demoramos uns 6 meses. Esse estudo foi muito começou rápido. em janeiro. Então, nós vamos ter Alexandre, que é o instrutor de Missionários da Luz. O Geraldo Lemos, Geraldinho, né? Fala que cada instrutor dos livros do André são espíritos assim de alta hierarquia. Ele cita alguns, mas eu não vou citar porque eu nunca... Ele tem como explicar melhor do que eu. Então, meninos, eu queria saber de vocês se a gente vai direto para o capítulo 1 ou se a gente lê a introdução de Emmanuel. Eu gosto sempre de ler a introdução. Ah, sim. É bom. Eu gosto também, né, de ler a introdução. Porque Emmanuel faz sempre a abertura dos livros do André. Na época, até para trazer essa chancela, porque o que o André trouxe era muito novo, né? Causou muito estranhamento no meio espírita. Chico passou uns perrengues com os livros do André. Então, vamos começar? Vamos, você quer começar agora? Eu quero. Então, eu acho melhor a gente trocar de sala. Então, vamos. Porque pode ser que ele vai pedir aqui agora, tá bom? Então, vamos então.